Olá, como você está? Bom, hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre crise vocacional. Quem nunca passou por uma crise, né? Eu já passei, enfim, às vezes passo por crises, mas na verdade o que nos faz permanecer, que é o problema, né, numa crise, é a falta de orientação correta. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e por algum motivo está passando por uma crise, eu quero que você fique até o final desse vídeo, assista até o final, porque eu tenho certeza que pelo menos com uma orientação você vai sair daqui hoje, tá bom? Então bora lá? Bom, antes de começar a falar sobre, né, os pontos, como você faz para sair de uma crise vocacional, eu queria que você entendesse um pouquinho sobre vocação. Porque existe, né, a vocação universal e a vocação específica. A vocação universal é aquela que todo mundo nasce, né? Todo mundo nasce para amar, por exemplo, quando Deus diz lá, né, de fazer discípulo por todas as nações, enfim, isso é uma vocação para todos os cristãos. Então, a vocação universal é aquela que todo mundo tem, né? Agora, a vocação específica é o chamado que Deus faz para determinada pessoa. E geralmente aquela pessoa tem uma habilidade, um talento específico para atuar em determinada área, né? Então essa é a vocação específica, aquela que Deus escolhe alguém e fala, bom, você foi chamado para isso. E o que compõe nessa pessoa é o conjunto de habilidades e talento que ela tem para ela executar determinada função, ok? Agora que nós entendemos sobre os dois tipos, né, de vocação, a universal e a específica, mas e quando começa a crise vocacional? Sabe quando a gente tem todas as ferramentas a nosso favor? Quando a gente tem o talento, nós temos os recursos, porém a gente não consegue agir, porque nos falta a orientação correta. Nos falta o conhecimento de quem é Deus, nos falta saber o que Ele espera de nós e também nos falta o conhecimento de quem nós somos, nos conhecer, sabe? E aí quando a gente não tem isso bem esclarecido na nossa mente, a gente acaba entrando em uma crise. Então já de cara, para você conseguir sair de uma crise, ou até mesmo nem chegar nessa crise, a primeira coisa que você precisa entender, você precisa ter claro em sua mente quem é Deus e quem é Deus. Deus, ele é o próprio amor. O que faz parte do caráter de Deus? Ser uma pessoa amorosa. Ele é a verdade em pessoa e ele é o caminho. Então, quando você tem isso esclarecido, logo você faz uma ligação do que ele espera de nós. O que ele espera de nós? Que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Não é isso que a Bíblia ensina? E para ser imagem e semelhança de Jesus Cristo, a gente tem que ter um pouquinho, né, parecido com ele. Se ele é amor, eu preciso demonstrar o amor. Se isso faz parte do caráter dele, a verdade faz parte do caráter dele, eu preciso ser uma pessoa verdadeira em tudo que eu faço. E se ele é o caminho, eu preciso mostrar o caminho para as pessoas, que é Deus. Deu para entender um pouquinho sobre o que é Deus e o que ele espera de você? Não dá para eu entrar muito detalhes aqui nesse vídeo, porque senão ia ficar muito longo, então eu cheguei o máximo que eu pude. Então depois que você entendeu quem é Deus, o que ele espera de você, aí é o que vem o problema maior de todos. Quem é você? Você é alguém que tem um tempo e uma vida, mas várias fases. Você é alguém que tem vários defeitos, vários desejos, vários sonhos, várias habilidades, vários talentos, vários anseios, vários medos. E agora, como encaixar tudo isso em apenas um tempo em uma vida? Como fazer isso? Como encontrar um equilíbrio em meio a tudo isso? Você precisa entender uma coisa. Você não nasceu pronto. Você é alguém que está em construção. Pense assim. Você sempre vai estar em construção. Só que esse fato não significa que você precisa estar parado, você precisa estar em constante movimento. Mas entender que você precisa respeitar os seus processos. O problema é que nós somos a geração imediatista. Sabe a geração iFood? Que tipo assim, pediu, tem que chegar na hora. Só que Deus não age bem assim. Ele quer que chegue rápido, sim, a pizza. Mas ele não quer que a pizza chegue toda despedaçada lá no destino final. Ele quer que ela chegue quentinha e inteira. Mas para isso, vai um tempo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa semana eu participei de um culto das mulheres, né? Acho que é Florescendo em Tempos Difíceis, alguma coisa assim, na igreja. E a Helena Tanuri trouxe uma palavra linda, linda, em cima do cedro do Líbano. Não sei se você conhece. Enfim, e ela trouxe as medidas, enfim, que ela cresce as suas raízes profundas, sabe? Eu achei tão lindo porque ela comparou a nossa vida a isso, sabe? Que é um processo de enraizamento. Só que a gente quer logo chegar, a gente quer acelerar. Só que não é assim. Deus, ele quer te dar bases, fundamentos, sabe? Alicerces. E para isso, gente, vai um tempinho.
para isso você precisa tomar sol, precisa tomar chuva, precisa tomar vento. E por isso que suas raízes precisam ser profundas. Você precisa respeitar o processo e entender que você constantemente está sendo moldado pelo Criador, sabe? E uma das coisas lindas que a Helena trouxe em ensinamento em cima dessa palavra é que o cedro do Líbano, quando ele tá assim muito exposto ao sol, ele se torna mais forte. E ela falou bem assim, quem é o nosso sol da justiça? É Deus. Então, quanto mais você estiver exposta, sabe, a Deus, sendo um momento de relacionamento, comunhão com Deus, mais forte você fica, mais enraizada você fica, mais forte, mais profunda as suas raízes vão. E não vai ser qualquer crise ou qualquer fase da sua vida que vai te derrubar. Então, respeite os processos e entenda que você está em construção. E calma, depois que você entender que você não nasceu pronto, outra coisa que tem que estar bem esclarecido na sua mente. Esse fato não pode fazer com que você paralise, tipo assim, fique lá sentada, sabe? Esperando o milagre acontecer. Ah, Deus tá fazendo, então eu vou ficar aqui. Não, você também tem que fazer sua parte, sabe? E entender que você não tem que estar preparado para fazer tudo. Não espere você estar perfeito para começar a colocar em ação aquilo que você tem que fazer hoje, seja lá o que for o segmento da sua vida. Coloque, faça a sua parte. Enquanto Deus faz a dele, você vai fazendo a sua parte. Já ouviu aquela frase? Comece onde está, com o que está nas suas mãos. Eu lembro que quando eu comecei a aprender lettering, nossa, eu achava que tipo, você nunca ia aprender, né? E eu pensava, poxa, será que eu tô perdendo tempo aprendendo isso? Só que, gente, isso foi tão assim essencial para a fase que eu estava vivendo. Só que eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, poxa, mas eu não tenho as canetas apropriadas, eu não tenho material apropriado. Sendo que, na verdade, o que ia me tornar, assim, fazer com que eu aprendesse mais rápido era a prática. Eu não precisava de muita coisa, eu precisava de um papel e um lápis. Isso era essencial. Só que às vezes eu colocava desculpa, é a caneta, que brush, que a ponta tal daquele jeito, eu não tenho. Na verdade, eu tava com preguicinha de treinar e eu fazia com que isso fosse motivo pra eu não começar os treinos, entendeu? Então você tem que parar com essa mentalidade que você precisa tal coisa, estar em tal lugar, fazer tal curso. Não, cara, usa o que você tem nas suas mãos. Comece com o que você tem, da onde você tá mesmo. Não fique enfeitando o pavão, não, porque senão você vai perder só tempo. Sabe? E é assim, só quando você tenta, quando você coloca a mão na massa, que você vai descobrindo o que você gosta. Quando a gente fala de uma vocação específica, Deus vai te chamar naquilo que às vezes você é bom, mas você só precisa de um aperfeiçoamento, sabe? Sabe aquilo que faz os seus olhos brilharem, seu coração acelerar, enfim. Eu acredito que o seu chamado sempre vai estar relacionado a isso. Só que você tem que aperfeiçoar. Sabe quando a gente entra numa faculdade e aí você faz toda a parte teórica lá, mas aí você só descobre que você escolheu a faculdade certa quando você entra no bendito do estágio, que é quando você tá lá colocando a mão na massa, tá praticando, tá ali executando, tá vivenciando aquela experiência, quando você tá fazendo. E é ali que você vai descobrir se realmente você nasceu pra fazer aquilo. Então, se você ficar parado numa rede, bebendo alguém de coco, sinto muito, você não vai descobrir o que Deus tem pra você. É quando você coloca a mão na massa. E colocar a mão na massa, tentar, vai fazer parte, sim, os erros, os acertos. Você vai olhar, às vezes você vai dizer, não, não é isso que Deus tem pra mim. Tudo bem, vai pra próxima fase, tenta outra coisa. E é isso, pra descobrir a sua vocação, descobrir o que é que realmente você nasceu pra fazer, é só tentando, testando, sabe? Já ouvi falar, uma vez eu vi, acho que foi, eu não lembro quem que foi, uma pregadora, uma vez ela tava falando algo e ela, ó, gente, testar, bate a mão na testa, sabe o que é isso aqui? É testar, testando, é fazendo que você vai se encontrar, entendeu? Viajei um pouco? Acho que não, né? É isso. Sabe, foi nesse processo de testar, de fazer curso, de experimentar coisas diferentes que eu acabei descobrindo quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava, aonde eram os meus limites, aonde eu precisava melhorar, qual era o segmento que Deus queria me usar. Foi testando uma coisa, começando uma coisa ali. Às vezes, é claro que fez parte do meu caminho, desistir de alguma coisa, fez, mas enfim, eu tirei a dúvida de que aquilo não era pra mim. E não existe outro caminho, sabe? É que a gente quer, tipo, a receita pronta. Cara, mas na verdade, pra você se descobrir é uma construção também, sabe? É um processo e você precisa colocar a mão na massa, sabe? Olha pra dentro de você e fala, poxa, eu gosto disso, então eu vou tentar. É que às vezes a gente quer ver os resultados, mas na verdade você precisa se conhecer primeiro, saber aonde é que você precisa melhorar, aonde é que você precisa passar pela fase do aperfeiçoamento, para poder executar bem, com excelência, para poder dizer sim, sabe, a essa vocação específica que Deus colocou em suas mãos.
E sabe, a vocação é a forma como Deus vai se expressar através de você. Por isso que você precisa agir, sabe? Eu não sei se o seu segmento é dança, é música, é um poema, é escrita, é, sei lá, fazer arte. Enfim, existe vários segmentos. E tenho certeza que Deus colocou alguma habilidade dentro de você e que talvez nem você ainda saiba, mas é que não foi colocada pra fora, sabe? E não existe outra forma a não ser você parar e pensar o que Deus está esperando de você, o que foi que Deus colocou nas suas mãos. E isso é através do autoconhecimento, se conhecendo, conhecendo quem é você, sabe? Pra você parar de perder tempo e de alguma forma expressar Deus para as outras pessoas através daquilo que você sabe fazer de bom. Eu tenho certeza que assistindo esse vídeo você já deve... O Espírito Santo tá trabalhando em você e te mostrando o que é que você é bom. Você só precisa dar início. Então por isso, sabe, que você precisa saber muito sobre a sua personalidade, sobre as suas habilidades, sobre os seus limites, sabe? Sobre aquilo que te causa vontade, desejo, sabe? De querer fazer, sobre aquilo que te causa já uma vontade de não querer fazer. Você precisa se conhecer para começar a colocar em prática e dizer sim, sabe? A essa vocação específica que Deus colocou em suas mãos. Agora você entendeu um pouco como é que você faz para fugir, né? Ou até mesmo nem chegar em uma crise vocacional? Primeiro você precisa conhecer quem é Deus, saber o que Ele espera de você e conhecer quem é você. Mas também no caminho de tudo isso existem duas coisas que você precisa muito prestar atenção e tentar o máximo possível para não deixar com que isso tire você do foco, que é não se distrair e não se comparar com as outras pessoas. A distração eu acho que é um dos maiores problemas que toda pessoa, sabe, todo ser humano enfrenta. Que é quando a gente tá indo na direção certa e, sei lá, por causa de uma pedra ali no caminho, você acaba tropeçando e perdendo, sabe, o rumo das coisas. Às vezes, por isso que é tão bom você se conhecer e entender, tipo assim, poxa, esse aqui é meu ponto fraco, eu não posso me deixar levar por isso. Eu não posso me deixar levar por essa distração, que isso vai fazer com que você perca todo o rumo da história. Eu vejo a história de muitas pessoas que são, sabe, brilhantes. Eu converso com algumas pessoas e eu falo, poxa, quanto talento essa pessoa tem. Ela poderia fazer, só que ela tá presa em uma distração. Naquilo que é o ponto fraco dela, sabe? Então, tome cuidado com a distração. Eu não sei se sua distração é um entretenimento, é um relacionamento, é uma amizade. Enfim, eu não sei quais os vínculos que você precisa cortar da sua vida, mas você vai precisar se distanciar de algumas coisas, de algumas pessoas, para cortar essa distração que está impedindo você de viver o melhor que Deus tem para você. E a outra coisa é a comparação. Gente, como a gente às vezes sofre, né? Comparando a nossa vida com a das outras pessoas, e enfim, é inevitável. Às vezes a gente entra lá nas redes sociais, ou até mesmo a gente tem alguém como inspiração, e não é problema você se inspirar em alguém. O problema é que você querer ser aquela pessoa, fazer como aquela pessoa faz, não tem como. A armadura de Saul não vai servir para Davi e ponto final, é isso. Você tem a sua armadura, você tem as suas ferramentas que Deus deu só para você. E é através desta forminha, do seu jeitinho, que Deus vai te usar, entendeu? Não tem como você ficar se comparando com os outros. Cada um Deus chamou com uma vocação específica. O que Deus tem pra você é diferente do que Ele tem pra mim. O que Ele tem pra mim é diferente do que Ele tem pra você. Por isso, você precisa se conhecer, tomar posse, sabe, da sua identidade, da sua posição de filha, parar de se comparar com os outros e entender que o seu processo é diferente, as suas renúncias é diferente. Sabe, o que você vai precisar abrir mão, às vezes eu não vou precisar abrir mão e assim é a vida. Mas também às vezes você vai viver o que eu jamais vou experimentar. Então pare de se comparar com os outros, tá bom? Pare de se distrair, pare de se comparar. E esteja exposta, sabe, ao sol da justiça que é Jesus. E eu queria terminar esse vídeo dizendo algo muito especial. Deus, Ele nunca está em crise, sabe? Mas a gente constantemente vive nas nossas crises. Por isso que Ele é a pessoa mais ideal para estar com você nesse momento, sabe? Chame Ele para perto, convida Ele para participar desse processo com você, porque Ele é a pessoa mais interessada, porque Ele não vê a hora, sabe, de expressar o que Ele tem através de você e usar essa vocação específica que Ele colocou nas suas mãos. Então você precisa colocar a mão na massa, fazer sua parte, fazer seus deveres aí, suas tarefas, que eu acredito que depois desse vídeo você vai ter bastante tempo para você poder se conhecer e viver a plenitude do que Deus tem pra você. E Ele é a pessoa certa pra você se apegar nesse momento, tá bom? Enfim, acho que esse vídeo acaba por aqui. Te espero no próximo e se você gostou, não esqueça de curtir, se inscreve aqui, comenta o que você achou
E eu te espero no próximo. Beijo, tchau, tchau.